Hoje é o último domingo da nossa série de mensagens sobre família, né? A família dos meus sonhos. Mês de maio, cada ano que passa, todo mês de maio, nos domingos, nós temos uma campanha toda voltada para a família, né? E durante todos os domingos nós ouvimos palavras abençoadas do Senhor sobre família. E hoje nós vamos encerrar. E eu queria compartilhar com você uma mensagem que tem o tema: o que destrói e o que constrói os relacionamentos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir. Se você não tiver, você pode acompanhar. Nós vamos ler. Você vai ouvindo e vai recebendo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 5. Quem abriu, diga amor. Diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O texto diz: nós somos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Todos nós, cada ser humano que existe na Terra, fomos feitos para viver em comunidade. Nós fomos criados por Deus para isso. Nós fomos criados para nos relacionar, para caminharmos juntos com outras pessoas pela vida, para formarmos e participarmos de uma família. E todo mundo aqui sabe que é impossível não se relacionar. Todo mundo sabe que é impossível viver e não se relacionar. Por quê? Porque não existe satisfação na vida sem relacionamentos. Todos nós somos seres relacionais, tanto no aspecto horizontal, como no aspecto vertical. Nós precisamos de relacionamento com as pessoas e com o divino. Precisamos de relacionamento com os membros da nossa família, com os nossos amigos, com nossa igreja, mas também precisamos de ter relacionamento com Deus. E sabe, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ter intimidade, para ter relacionamento com a natureza, com a mulher e com Ele mesmo. Em especial com Ele mesmo. Deus, quando criou Adão, Ele criou Adão para ter relacionamento com a natureza, com a mulher e com Deus. E sabe, quando você vai ver, né, lá no livro de Gênesis, quando Deus começa a criar o mundo, você vai ver por várias vezes esse verbo, esse termo usado: façamos. Isso significa que Deus tinha relacionamento, Ele interagia com Ele mesmo, com todas as pessoas da Trindade. Isso significa que, se Deus era assim e nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou seres humanos com capacidade e com necessidade de se relacionar. A gente tem capacidade de se relacionar, mas a gente também tem necessidade de se relacionar. Eu não sei se você prestou bem atenção nesse texto que você leu, mas se você pudesse sublinhar uma parte do texto. Quando a gente está lendo um livro, a gente sempre sublinha uma parte mais importante. Eu queria que você sublinhasse a parte que diz assim: cada membro está ligado. Fala comigo, ligado. Gente, a Bíblia diz que nós estamos ligados entre si. Todo mundo aqui está ligado um ao outro. Talvez você ainda não percebeu, mas você está ligado a essa pessoa que está do seu lado. Porque Deus te criou para ser relacional, para ter relacionamento com essa pessoa que está do seu lado. Você está ligado aos seus parentes, à sua família, aos seus amigos, ao seu chefe e ao próprio Deus. Talvez você não percebeu isso, mas Deus nos criou para estarmos ligados. Agora deixa eu te dizer uma coisa que a gente liga também, desliga. Desliga ou não desliga? A gente pode ligar o interruptor da lâmpada, mas a gente também consegue desligar. É verdade ou não é? E hoje nós estamos aqui para aprender como manter ligado, do jeito certo, lá para cima, os nossos relacionamentos. O que é que a gente faz para permanecer ligado uns com os outros? Sabe qual é o maior problema que impede que nós permanecemos ligados uns com os outros? A falta de instrução e de intencionalidade. Você já percebeu que na escola você não teve nenhuma matéria sobre relacionamentos? Na escola, a gente não tem nenhuma matéria sobre como se relacionar bem com as pessoas,
como manter bons relacionamentos, apesar de isso ser fator fundamental de sucesso na nossa vida. Eu já preguei uma outra mensagem que também fala sobre relacionamentos e eu sempre digo, gente, a gente nunca teve um treinamento formal sobre relacionamento. Ninguém nunca entrou numa escola de relacionamento. A gente tem curso de tudo que você pensar e imaginar nas faculdades de gestão, de tudo que você pensar e imaginar. Você já fez inglês, natação, esporte, culinária, tudo que você pensar e imaginar. Mas nunca um curso sobre relacionamentos a gente faz. Se é uma coisa tão vital, tão importante, tão imprescindível na vida de uma pessoa. E para a gente ser bem sucedido nos nossos relacionamentos, a gente precisa de uma palavrinha, que para mim é uma das palavras mais importantes para a gente ter sucesso na vida. Intencionalidade. A gente precisa ser intencional, a gente precisa querer. A gente precisa dizer, eu vou fazer isso para isso. Porque às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem e a gente não tem intencionalidade. Então hoje nós vamos responder a 2 perguntas. A primeira pergunta é o que destrói os relacionamentos. E a segunda pergunta é o que constrói os relacionamentos. Por quê? Porque todos os problemas de relacionamento que nós enfrentamos vêm como resultado de uma dessas 2 questões. Vêm como resultado ou do que destrói ou do que constrói relacionamentos. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Então hoje nós vamos estudar 4 coisas que destroem os relacionamentos. E à medida que nós estudarmos aquilo que destrói, nós também estaremos estudando aquilo que constrói. O primeiro, o número 1 que destrói os relacionamentos é o egoísmo. Fala comigo, egoísmo. Presta atenção, a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 4, do verso 1 ao 2, se você puder, anota esse texto. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 2, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam entre vocês? Vocês cobiçam e nada alcançam. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Olha bem para mim, o egoísmo é o número 1 que destrói todos os relacionamentos. Ele é o primeiro a causar conflitos, provocar discussões, divórcios. Ele é o maior motivo e causador de todas as guerras que existem no mundo. Você já percebeu por quê? Porque é muito mais fácil viver uma vida pautada pelo egoísmo, gente. Ser altruísta dá trabalho. Exige o quê? Exige esforço. É assim no começo dos nossos relacionamentos. Quando você estava começando um relacionamento com uma pessoa, talvez um encontro a 2, como era que você agia? Com altruísmo. Você dizia que não pode passar. Não, pode escolher. Escolhe você a sobremesa, não é? Quer um pouquinho do meu prato? Pode comer, né? Não, eu dou a volta para buscar você. Eu faço a volta, né? Vocês já estão entendendo, né? Que isso é bem o começo do relacionamento. Tá entendendo? Não, eu faço a volta para buscar você. Ah, você vai atrasar, meu amor? Tem problema não, eu espero. Pode se arrumar tranquila. Não, arruma tranquila. Fica tranquilo. É verdade? E aí depois o relacionamento vai passando. O que é que você faz? Você pediu o seu, eu como o meu. Não é? Eu já escolhi minha sobremesa, eu não vou dividir. Escolha a sua sobremesa. É verdade ou não é? Atravessa a rua. Vai para o outro lado que é mais fácil de eu te pegar. É verdade ou não é? Porque no começo a gente se esforça para ser altruísta. Mas pouco a pouco o egoísmo vai entrando na nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. A grande verdade é que nós nos esforçamos muito mais para fazer um relacionamento do que para manter um relacionamento. E muito cuidado, talvez esse problema irremediável que você pensa ter, é só o egoísmo que precisa sair de cena para dar lugar ao altruísmo esforçado e intencional que você já tinha há muito tempo atrás. É verdade ou não é? Não fica calado não, dá um glória a Deus, porque isso é uma verdade. Tem gente que diz, acabou o amor, não dá mais. Meu problema de relacionamento é irremediável. Não consigo mais conviver com aquela pessoa. Aí Jesus vem e te lembra, calma. Lembra do começo, o que era que tu fazia para fazer o relacionamento. Agora faz com o mesmo jeito para manter o relacionamento. O problema é que a gente tem preguiça. A gente deixa o comodismo entrar na nossa vida. E isso vai destruindo pouco a pouco os nossos relacionamentos. Qual o inimigo número 1 dos relacionamentos? É o egoísmo.
Eu vi certa vez um homem que disse assim: no meu primeiro ano de casamento, a minha esposa costumava trazer os chinelos para mim e o cachorro vinha latindo. Hoje é o cachorro que traz os chinelos para mim. Porque às vezes as coisas que a gente fazia no começo, a gente deixa de fazer. Por preguiça, por comodismo e até mesmo por egoísmo. Existe um livro que fala dos 7 estágios de um casamento frio, de Dennis e Barbara Heine. E eu vou ler só 5 estágios para vocês. E eu queria que vocês pensassem bem a respeito desses 5 estágios. E percebam como ele é uma realidade nos nossos relacionamentos. Amém, gente? No primeiro ano, querida, eu estou muito preocupada com esse seu resfriado. Eu preciso chamar alguém para vir buscar você, levar você no hospital, porque eu não estou em casa, você fazer um check-up. Você precisa de uma semana de descanso, meu amor. Sabe, eu sei que é ruim ficar no hospital, fica tranquila. Eu sei que você não gosta da comida do hospital. Eu vou mandar fazer uma comida bem gostosa, caseira. Vou mandar levar para você no hospital, mas vai. Fica, descansa, é necessário para você. Isso é o que acontece no primeiro ano do casamento. No segundo, querida, não estou gostando nada dessa sua tosse. Eu vou pedir para o doutor fulano de tal vir e já eu chego em casa para botar você na cama. Né? Aí no terceiro ano, eu acho que você está com febre, meu amor. Você não vai até o pronto de socorro para alguém medicá-la? Pode ir, eu fico com as crianças. Né? Vai, pega o carro, tu tá com febre. Vai, eu cuido das crianças. Que gentil, hein? É muita gentileza. Aí no quarto ano, escute, seja razoável. Depois de você dar o banho e a comida das crianças e lavar a louça, eu acho realmente que você deveria ir para a cama. Né? Faz tudo, depois você vai se deitar. Aí no quinto ano, você olha para ela e faz: que barbaridade! Você precisa tossir tão alto do meu lado quando eu estou assistindo televisão? Né? Parece um cachorro latino. Pode trocar de lugar? Vai para a sala, por favor. Vá dormir no quarto de fulano. Mas essa é a maior verdade. No começo dos nossos relacionamentos, a pessoa que convivia com a gente não gritava com a gente quando a gente tossia, né? Não reclamava no meio da noite se a gente chorasse, né? Se a gente tivesse com insônia. Mas no primeira crise de refluxo que você tiver no meio da madrugada... Eu estou brincando, ele não fez isso não. Eu tive essa semana uma crise. Eu estava dormindo, não conseguia dormir, tossindo. Mas glória a Deus que ele não fez isso não. Mas poderia ter feito. Poderia ou não poderia? Nós precisamos ter muito cuidado. Sabe por quê? Por que é que a gente não consegue mudar? Se a gente sabe que às vezes a gente é egoísta, que a gente está pensando na gente, por que a gente tem tanta dificuldade para mudar? Por 2 motivos, gente. Primeiro, porque o egoísmo ele é natural. Naturalmente, todo ser humano já é egoísta. Quer ver? Eu não passo 24 horas do meu dia pensando em você. Geralmente, boa parte do meu dia eu passo pensando em mim. Se eu estou com fome, se eu já comi, se eu já vou tomar banho, como é que eu estou me sentindo, o que é que eu preciso fazer, como está o meu coração. É verdade ou não é? Eu posso dizer, é. E você, com certeza, você não passa 24 horas do seu dia pensando em mim. Você passa a maior parte do seu tempo pensando em quem? Pensando em você, como você vai para o trabalho, se você vai conseguir chegar, se o ônibus vai passar, se você não vai passar. Porque tudo gira em torno da gente. Naturalmente, o ser humano é egoísta. Naturalmente, a gente é propenso a pensar na gente 24 horas por dia. Mas sabe por que é tão difícil? Não é só porque o egoísmo é natural, não. É porque o egoísmo também é cultural. É uma coisa ensinada para a gente desde o começo. Você já percebeu como a nossa cultura incentiva o egocentrismo, o egoísmo? Se você liga a televisão e você assiste propaganda, você vai ver que 100% das propagandas giram em torno de quê? Faça por você, você merece esse capricho, né? Você está no centro de todas as coisas. Tem um comercial de um refrigerante que diz assim: obedeça a sua sede. Tipo assim, quem manda é você. Você que diz, você que escolhe. Nós estamos fazendo isso por você. Não é? Todas as propagandas giram em torno disso, de nos ensinar a sermos uma cultura egocêntrica. E nós nascemos nessa cultura e estamos nos deixando subverter por ela. Nós estamos aprendendo com a cultura a sermos egoístas. E nós nos esquecemos que no momento que nós estamos aqui, que a gente levanta a nossa mão, entrega a nossa vida a Jesus, pronto, morreu, acabou.
O ego, Jesus já matou na cruz. Agora, o primeiro lugar são os outros. É para os outros que nós vivemos, é para os outros que nós pensamos, é para os outros que nós nos movemos. Foi isso que Jesus passou o tempo todo nos ensinando. Tudo que ele fazia era em favor do outro. Ele estava ali, mas ele não estava ali para passear no mar da Galileia. Ele estava o quê? Para ensinar a pescar, ele estava para curar enfermos, para expulsar demônios. Tudo que Jesus fez foi pelos outros. E ele nos ensinou esse estilo de vida. Ei, se você está aqui, se você é cristão, esse é seu estilo de vida. Essa é a sua cultura. Ah, pastora, mas esse negócio de viver pelos outros, isso aí também a pessoa tem que ter um pouco de amor próprio. Ô, meu filho, então não seja cristão, vai-se embora da igreja. Porque Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que a partir do momento que a gente disse, eu quero esse evangelho, esse Jesus, a vida da gente vai contra a cultura, muda. O mundo diz que a gente tem que fazer tudo por a gente. Jesus diz, faça tudo pelo outro. Para as minhas filhas, o tempo todo eu digo, o melhor é para quem? Elas já sabem, para o outro. Elas respondem. Porque nós precisamos aprender que o melhor é para o outro, mas a gente está sempre querendo o melhor. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele disse assim, é interessante perceber que a gente até quer que o outro seja bem sucedido, mas não que se for melhor do que a gente. A gente tem um pouco de dificuldade de reconhecer o sucesso das outras pessoas. É verdade ou não é, gente? Fala comigo, é ou não é, gente? Sabe o que é isso, gente? Isso é o egoísmo. Porque a gente não consegue ver o outro brilhar. Se o outro está crescendo, a pessoa diz, já está com o nariz empinado, né? Vai para não sei aonde, né? Eu digo, não mudou nada na minha vida. Tem nada empinado aqui, meu filho. Empinado está seu ego, que não está conseguindo dizer parabéns, que legal, Jesus está te honrando. É ou não é? Tudo é um problema de egoísmo na vida, meu filho. Nada muda na vida de quem tem consciência de que é servo. Nada. Sabe por quê? Porque o egoísmo é uma coisa natural. E mais, é uma coisa ensinada. Mas deixa eu te dizer. O egoísmo destrói os relacionamentos, mas existe uma outra virtude que constrói. A abnegação. Provérbios 28, versículo 25 diz assim, e Filipenses 2:4 primeiro. Diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, esse versículo é uma pancada no coração da gente. É ou não é? Jesus está dizendo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que é que Jesus estava dizendo para mim? Guarda seu dinheiro para você, mas também guarda para os outros. Guarda seu tempo para você, mas guarda também para os outros. Guarda seu amor para você, mas guarda também para os outros. Guarda a sua paciência para você, mas guarda também para os outros. É isso que esse texto está dizendo. Cuide de você, mas cuida também do outro. A abnegação é fazer um pouco menos para mim e um pouco mais para os outros. Significa pensar um pouco menos em mim e um pouco mais nos outros. E deixa eu te dizer, você sabe qual é o lugar, os dois lugares favoritos de Deus para a gente demonstrar o altruísmo, a abnegação? Sabe qual é? Tem lugar. Você pode perguntar, tem um lugar favorito de Deus? Tem dois. O primeiro é a sua família. E o segundo é a sua célula. Sabe por quê, gente? Porque é muito fácil a gente ser abnegado e altruísta com um camarada que está longe da gente. Com o mendigo que a gente passa no sinal. Ai, eu sou tão bom, eu sou tão altruísta, eu vou ajudar ele. Ele nunca te fez um calo, não é? Ele nunca te magoou. Ele nunca entronchou a cara para você, agora seu marido já. Seu filho já. O irmãozinho que você acha que é complicado na célula já. O melhor lugar da gente ser abnegado é nos nossos relacionamentos mais próximos. É aí que Jesus diz, mostra para mim, eu quero ver. Ah, é muito fácil levar a cesta básica lá pro lugar que tu vai. Oh, beijo, tchau. Não quero vocês ligando para mim não, de madrugada não, quando tiver com problema. Não é? Agora com quem a gente tá aqui, ó, todos os dias, perto. Gente, relacionamento é isso. É fácil, é nada. O mais difícil do mundo é um relacionamento. Porque coisa difícil é lidar com o ser humano, né? Ô bichinho esquisito é o tal do ser humano. É verdade ou não é? É verdade, gente. Porque cada pessoa, ela lida com um jeito, com os outros. Ela tem emoções em relação às outras pessoas. Tem gente que tem uma emoção em relação a você e tem gente que tem outra. Gente, esses dias eu fiquei tão triste. Eu fiquei triste, eu fiquei assustada. Eu não sei nem o que dizer que eu fiquei.
Eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela disse assim, ela estava muito chateada comigo, muito chateada. Porque eu tinha ido num lugar para ouvir a palavra, eu não estava ministrando, eu estava ouvindo, eu estava participando. E eu, não era aqui no meu estado, era fora do estado. E eu me sentei na frente dela, ela estava na fileira atrás de mim. E ela ficou super chateada comigo, porque eu não falei com ela na hora do culto. Aí eu disse assim, minha amada, como é seu nome? Né? A primeira coisa que eu pensei, né? Vou olhar o nome dela. Eu disse, filha, eu não te conheço. Tu imagina se eu vou falando com todo mundo. Oi, tudo bem, como vai? Vão dizer, pega doida. Não é? Vai dizer assim, eu te conheço? Eu preciso falar com uma pessoa que eu conheço. Eu não conhecia ela. Mas ela ficou chateada, porque ela me conhecia. Ela me assistia nas redes sociais e ela achava que eu também conhecia ela. Eu sou mulher, não faz isso não, em nome de Jesus. Fala comigo da próxima vez. Se tu me conhece, me dá um abraço. Diga, oi, eu te conheço. Te revela primeiro do que eu. Porque vai ser complicado eu sair falando com todo mundo, que eu não sei quem me conhece, quem não conhece. É verdade ou não é, gente? Comigo acontece isso 24 horas. Eu fui no shopping esses dias, aí entrei numa loja, aí a pessoa me atende, faz a venda comigo, faz tudo. E fica assim, né? Bem legal comigo. No fim, na hora de pagar, aí faz, pastor, eu assisti seu testemunho. Eu digo, mulher, porque tu não se identificasse logo? Tu me atendesse tudinho para depois tu me dizer que tu me conhecia, rapaz. Né? Fala logo que tu me conhece. Então, gente, a abnegação constrói os relacionamentos. E as famílias e as células são um verdadeiro laboratório onde a gente aprende a conviver com os outros. Sabe, eu queria dizer uma coisa só para você. Se você ouvir todo esse sermão e você se esquecer, você não conseguir se lembrar de nada desse sermão, eu só quero que você lembre uma coisa. Uma coisa que você sabe com ele aqui, guardado no seu coração. Que a maior lição de vida que a gente pode e deve aprender na vida é deixar o egoísmo de lado. Essa é a maior lição que alguém pode ter, é deixar de ser egoísta. Essa lição também é conhecida como amor. É deixar de ser egoísta. Mas, infelizmente, gente, muita gente passa pela vida e não aprende essa maior lição. Não aprende que a maior lição que a gente tem que ter na vida é deixar de ser egoísta. E aí desperdiça aquilo que Deus tem para a vida dela. Sabe, a abnegação é isso. É sacrificar suas vontades, é sacrificar seus desejos, é sacrificar aquilo que você quer pelo bem do outro. Essa semana eu vi um comentário de uma pessoa que ela escreveu uma crítica. E ela estava criticando a célula e ela estava dizendo que esse modelo de células é um modelo explorador e que era um fardo muito pesado para as pessoas e que esse modelo existia só para fazer as igrejas crescerem e que era muito difícil isso para o líder. E ele falou várias coisas. Ele aconselhou na crítica dele, ele disse, olha, não dê ouvidos a essas falácias, não dê ouvido a essa mentira. E ele se colocava numa posição de alguém que tinha sido considerado rebelde, mas que agora os olhos tinham se abertos e que ele conseguia enxergar tudo, e que agora ele estava livre de todo esse modelo opressor e coisas desse tipo. E eu li aquilo e por um instante eu parei, eu pensei, eu fiz uma oração. Eu disse, Espírito Santo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor não me vê, não vê todos os líderes como esse rapaz vê. Deus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor não olha para um líder da maneira com que ele olha. Porque eu sei que nós não somos alienados, nós não somos capacho de um sistema explorador. Nós somos alguém que escolheu dizer sim a toda essa trabalheira que é deixar o egoísmo de lado. A toda essa trabalheira que é ser altruísta, ser abnegado e viver em favor das outras pessoas. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que quando o Senhor olha para mim e olha para cada líder que está aqui e que trabalha toda semana para Jesus, o Senhor sente orgulho da gente. Eu sei que tem orgulho no teu coração de alguém que foi abnegado para trocar o trono de glória por uma cruz. Eu sei disso. Eu sei que o Senhor sente orgulho. Eu sei que o Senhor sente gratidão no coração. Sabe por quê, gente? Deixa eu te dizer uma coisa. Ser abnegado é muito difícil para quem escolheu ser egoísta.
Ele não consegue, sabe? Ele não consegue ver um abnegado feliz. Aquilo provoca uma revolta dentro dele. É como se ele dissesse, ele conseguiu isso, só pode ser porque isso é uma falácia. Não pode ser, eu não consegui. Só pode ser um modelo falido. Mas era tão melhor que essa pessoa, ao invés de isso, dissesse assim, poxa, tá tão difícil amar desse jeito. Poxa, tá tão difícil ser abnegado desse jeito. E sabe o que era que a gente ia responder? Me dá a mão, vamos junto, que a gente também está lutando. A gente está lutando, gente. A gente está lutando todos os dias. Não é fácil deixar o egoísmo, não. Não é fácil abrir mão dos nossos desejos para fazer e servir as outras pessoas. Mas a gente está lutando. E a gente sabe que vale a pena. Porque a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno colheremos. Ei, olha bem para mim, deixa eu te dizer uma coisa. A gente vai colher. Eu vou colher, você vai colher. Vamos embora, abnegado. Tem uma recompensa para a gente lá na frente. Tem um Mauro que entregou a vida a Jesus. Tem um Léo e uma Marcela que restaurou a família, o casamento. Tem uma Jana e um Lu que encontraram de volta a alegria de servir a Deus. Tem uma Lucy que só cantava a música do mundo e agora serve meu almoço, louvando a Deus. E se você não entendeu nada disso, todas essas pessoas são pessoas que frequentam a minha casa, a minha célula, toda sexta-feira. Sabe por quê? Porque não foi o sistema explorador de células que alcançou essas pessoas. Foi o sistema amor de células que alcançou essas pessoas. Foi o sistema amor. Foi o sistema abnegação. O egoísmo destrói os relacionamentos, mas o altruísmo, a abnegação, constrói. Segunda coisa que destrói os relacionamentos, o orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 13:10, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com quem toma conselho. Gente, o orgulho se manifesta de várias maneiras, né? Geralmente um espírito crítico é uma pessoa orgulhosa. Se você é teimoso, tem dificuldade para pedir desculpa, sabe aquela pessoa que a desculpa fica aqui um nó na garganta? Não sai? A gente fica querendo pedir desculpa e não consegue. Se você é dessas pessoas, você tem problema com o orgulho. E o orgulho destrói os relacionamentos. Sabe por quê? Sabe qual é o maior problema do orgulho? Ele nega a si mesmo. O orgulho é assim, todo mundo consegue enxergar quem é orgulhoso, menos ele. Todo mundo consegue perceber onde existe um orgulho, menos a pessoa, ela fica cega. Os relacionamentos são superficiais quando se tem orgulho. Mas sabe, do mesmo jeito que o orgulho destrói os relacionamentos, a humildade constrói. A Bíblia diz em Provérbios 16:18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Gente, o orgulho ele não só destrói o relacionamento, ele destrói a pessoa. Tem uma outra maneira de ler esse texto que diz assim, primeiro o orgulho, depois a queda. Quanto maior o ego, maior a queda. Uma verdade. Primeiro a gente sente o orgulho, depois vem a queda. E nós precisamos de quê, gente? Abrir mão do orgulho e começar a ser humilde nos relacionamentos. 1 Pedro 3:8 diz assim, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Perceba, a Bíblia diz que a gente precisa ter o mesmo modo de pensar, ser compassivo, amar-se fraternalmente, ser misericordioso e ser humilde. O humilde é a base para tudo isso. Quando a gente é humilde, a gente consegue ser todas essas coisas. Se você quer crescer nos seus relacionamentos, abre mão do orgulho e aceita, abraça a humildade. Né? É tão libertador, é tão bom quando você erra e você diz, errei. Tá bom, não tenho razão, não precisa nem mais falar, eu errei. Esses dias aconteceu isso comigo no carro. E Arthur falou, não, aí Arthur veio me dando, né, porque ele me ensina, meu discipulador. Não, porque você, eu já sei, irmão, eu errei, realmente. Eu não deveria. Eu fui logo falando, mas aquilo me deu uma liberdade tão grande, que para que ficar me remoendo, não é? Dá mais trabalho, é cansativo quando a gente fica, não, mas veja bem, eu tinha uma razão. A pessoa se esquenta, fica lá, briga. No instante ele se calou, não foi? No instante ele ficou calado. Por quê? Porque a gente não tem defesa quando alguém reconhece. Agora, sabe qual é o problema do nosso relacionamento? Que a gente fica batendo boca.
O outro fica dizendo que a gente tá errado. A gente não tá certo, igual menino pequeno, gente. Oh, meu Deus, amadurece. Mesmo que tu não errou, reconhece, fica calado. Vai ser bom pro relacionamento. Não é? Evita briga, evita discussão, evita tensão. Vai ser muito melhor pra gente. Então o orgulho destrói. Que custa dizer que tu errou, rapaz? Não é? Que custa dizer que foi você que botou a cadeira no meio da sala e quando o outro passou, tropeçou? Foi eu, quebrei. Né? Derrubei. O prato acontece. A gente precisa aprender a reconhecer mais. Se você se excedeu, me excedi, me desculpa, eu me excedi. Dói isso, gente? Dói. Dói. Dói muito na vida de quem escolheu o orgulho. Mas na vida de quem escolheu a humildade facilita, que é uma beleza. É verdade ou não é? Amém, gente? Se eu estou sentindo um peso, eu estou achando que vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Vocês estão acreditando, gente? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, glória a Deus. Terceiro lugar, o que é que destrói os relacionamentos? A insegurança. Eita, bichinho, para destruir o relacionamento é a tal da insegurança. Gente, a Bíblia diz, Provérbios 29, 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Sabe o que é que destrói nossos relacionamentos? O medo. O medo da opinião das pessoas. O medo do que as pessoas vão pensar. Deixa eu te dizer, a insegurança vai acabar com você. Vai matar você. E vai matar seus relacionamentos. É por isso que você tem que ser uma pessoa segura de si. E segura dos outros, gente. Do amor dos outros. Sabe por quê? Quando a gente é inseguro, a nossa tendência é querer controlar as outras pessoas. É querer dizer como você fala comigo, como você participa comigo, como você age comigo. Aí não pode controlar os outros, porque os outros, cada um é do seu jeito. É verdade ou não é, gente? E aí, quando a gente é inseguro, a gente é, geralmente, por dois motivos. Porque o inseguro, geralmente, é uma pessoa com medo. Ela tem medo de duas coisas. Ela tem medo da exposição e ela tem medo da rejeição. Ela tem medo da exposição. Por quê? Porque ela tem medo que alguém descubra a sua verdadeira realidade. É por isso que ela fica se escondendo, porque ela não quer mostrar para o outro quem ela é de verdade. A Bíblia diz em Gênesis 3:10 que quando Deus chegou para o homem, ele ficou com medo de se expor. Ele ficou com medo de mostrar quem ele era de verdade. Ele ficou com medo de que Jesus percebesse o mau caráter que ele tinha tido. E aí o que foi que ele fez? Ele disse, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Aí a gente se esconde, gente. A gente se esconde nos nossos medos, nas nossas inseguranças, na nossa noia. Porque o povo noiado é a gente, não é, gente? Misericórdia, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, minha gente. A gente tem que ser mais livre na vida. Calma, que ninguém está perseguindo você. Não, fulano está tramando contra mim. Não é? Fulano não gosta de mim, ele não falou comigo. Não, gente, isso é insegurança. Ei, Jesus gosta de tu, o que importa é isso, rapaz. Fica triste não, seu irmão passou por junto de tu e não deu a paz do Senhor, não. Coitado, e se ele estava com fome? Não é? E se ele não tomou café da manhã? E se a pessoa estava com sono, minha gente? Todo mundo tem direito a ter sono, tem ou não tem? E se a pessoa é desligado, minha gente, que a pessoa não te viu? E se a pessoa estava no telefone? E se a pessoa está apaixonada? Não é? Aí tu vai ficar inseguro, morrendo do coração. Porque a pessoa não te deu a paz? Oh, Jesus, não faça isso com você não, meu filho. Não faça isso com o seu relacionamento. Ei, Jesus te ama, Ele dá a paz para tu hoje de manhã. O que importa é isso. Não é? Vamos ser livres, isso é coisa de gente insegura. Por quê? Porque a gente tem medo de se expor. E sabe o que mais? A gente tem medo da rejeição. Porque um negócio tal do ruim é o da rejeição. Eu acho que de todos os sentimentos que uma pessoa pode ter na vida, o pior é a rejeição. Porque todo mundo aqui já foi rejeitado em algum momento na vida e dói. Dói ou não dói? Dói. Quando teu coleguinha da classe diz, sai tudo da brincadeira que tu não tem força para brincar, não. Gente, eu fui tão rejeitada nessa vida. Pensa numa pessoa rejeitada. Porque eu era guenza, maga, cibito baleado, saco de osso. Eu não tinha força para jogar queimada, eu era rejeitada todo o recreio. Eu dizia, posso jogar? Posso jogar? Não, tu não, Thalita, vai, sai. É sério. Rejeição é uma coisa terrível. Não é? Meu apelido era filé de borboleta. Imagina como eu era robusta. Meu sonho era ser igual aquelas minhas amigas que pegavam a bola e faziam vrá, mas se eu jogasse a bola, minha gente não passava nem da metade do coisa, porque eu não tinha força, eu não comia. Eu não comia, eu era
Genza, não queria comer. Rejeição é uma coisa que dói na gente, né? Para os outros pode ser uma coisa bem simples, mas para a gente machuca. Talvez alguém rejeitou pela sua aparência física, pela sua maneira de ser. Ou só mesmo pelo prazer da rejeição. E deixa eu te dizer, isso dói, machuca. É por isso que a gente é tão inseguro nos relacionamentos. A gente não quer se vincular com as pessoas porque a gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo de se expor, das pessoas que conhecerem a gente de verdade e ser rejeitado. Mas deixa eu te dizer, quando você tem a segurança de que Jesus te ama, você não vive uma vida insegura. Você vive uma vida feliz. Então deixa eu te dizer, você não precisa ter medo da rejeição. Sabe por quê? A insegurança que destrói o relacionamento, o que é que constrói? O amor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O amor expulsa o medo. Por quê, gente? Porque o amor tira o foco de você e bota o foco no outro. É isso que faz a diferença. Então, não seja mais inseguro. Insegurança está matando o seu relacionamento. Está destruindo você. Seja feliz, seja seguro. Se aquela pessoa na tua célula, né, não falou como deveria com você, perdoa, gente, releva. Não é? As pessoas têm momentos difíceis na vida. Se sua família também está assim, perdoa. Se sua mulher deu uma patada em você, coitada, vai que ela está em TPM, não é? É assim, você não é mulher, você não sabe, os hormônios ficam assim, ó. Não é bagunça com a gente. A gente não aguenta uma pessoa que pega um caneco cheio de gelo, com suco, no café da manhã hoje. O que é que a pessoa faz do seu lado? A pessoa fica assim, ó, balançando a caneca. Aí você fica tentando se concentrar e você fica... Mas isso pode ser uma coisa simples para todo mundo, pode ou não pode? Não para quem, desde pequenininha, tinha uma mãe extremamente educada, fina, que passou a vida inteira dizendo que não pode mexer o caneco no gelo. Não para uma mãe que ensinou para uma filha a vida inteira que não pode fazer teteco, teteco, teteco no caneco. Aí quando casa com uma pessoa que faz teco, teco no caneco, a gente faz o quê? Não faz isso, que é falta de educação, não é? E aquela pessoa que está do outro lado, ela tem que entender que não é chatice, é cultural. Foi aprendido, entendeu? Glória que Jesus já falou. Por fim, o que é que destrói os relacionamentos, gente? O ressentimento. Jó 5:2 diz assim, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Gente, o ressentimento destrói os relacionamentos. Olha bem para mim, você vai ser magoado na vida. Eu não queria te dizer isso não, mas é a verdade. Você vai ser magoado na vida. Você vai ser magoado por quem você ama, por quem você queria ser amado, e pela pessoa que você menos esperou que fosse ser magoado na vida, você vai ser magoado. E isso vai doer em você. Mas o mais importante não é a mágoa em si, é o que você vai fazer com a mágoa. O que você faz com a mágoa é mais importante do que a mágoa. Se a mágoa te paralisa e faz você ser uma pessoa rancorosa, você precisa aprender a ser resiliente, continuar lutando e perdoar. Porque ninguém pode evitar ressentimento, gente. Ninguém pode evitar. Ter raiva nem sempre é errado. Às vezes é certo, a Bíblia não diz, e a gente vai se irar, irai-vos e não pequeis. Todo mundo é ser humano, sente raiva, gente, ninguém é um pé de alface aqui não. A gente tem sangue correndo nas veias, a gente vai sentir raiva, vai ou não vai? Vai, mas ter ressentimento é errado. Sabe por quê? Você sabe o que é ressentimento? É estoque de raiva. A gente vai ter uma raiva, guarda. Tem outra raiva, guarda. Tem outra raiva, guarda. Isso é ressentimento. A gente pode até ter raiva, mas ressentimento nunca. Porque você não foi feita para estocar raiva, você foi feito para estocar amor. Você não é celeiro de espinho, meu filho, você é celeiro de trigo que frutifica. Você está entendendo? Você não foi feito para furar, você foi feito para frutificar, gente. É diferente, você está entendendo? É diferente. Nós fomos feitos para perdoar. Por quê? Porque o perdão constrói os relacionamentos. É o maior antídoto para o perdão, para o ressentimento, é o perdão. E sabe por que a gente tem que perdoar? Por duas razões. Porque a gente foi perdoado por Deus e porque outro dia a gente vai precisar ser perdoado de novo, não é?
A oração do Pai Nosso é o quê? Perdoa-lhes, né? Como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se eu perguntasse aqui quem gostaria que Deus lhe perdoasse como você perdoa os outros, ninguém ia levantar a mão, duvido que ia ter coragem. Mas deixa eu te dizer, é exatamente assim que acontece. Você é perdoado por Deus pela maneira com que você libera os outros. Vai ler a Bíblia. É assim que está lá. E é por isso que a gente precisa perdoar. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Vamos ficar em pé para fingir que está acabando? Pode ficar em pé, não fica com medo não. Queria o teclado aqui, por favor. Eu vou repetir para você quais são os sentimentos que destroem os relacionamentos e aqueles que constroem. Vamos lá. O primeiro que destrói é o E. É o que, gente? E o que é que constrói os relacionamentos? A abnegação ou o altruísmo. O segundo que destrói é o O. E o que é que constrói? A humildade. Fala comigo, humildade. Olha, até para falar a gente tem dificuldade. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Terceiro que destrói, a insegurança. E o que é que constrói? Até eu esqueci. O amor. E em último lugar, o que é que destrói? O ressentimento. E o que é que constrói? O perdão. Eita. Ai, Jesus, eu amo o Senhor. Deixa eu te contar uma história. Anne Graham, a filha do pastor Billy Graham, contou certa vez que um dia ela pegou o carro do pai dela escondido e saiu. Sem que ele percebesse, mas sem querer, ela bateu com o carro e provocou uma avaria no carro. Então ela ficou desesperada porque ela tinha feito isso escondido. E ela tentou de todas as maneiras esconder. Colocou o carro na garagem sem que ele percebesse. Passou um tempo, ela não aguentou mais. E ela chegou para o pai em lágrimas e contou o que tinha acontecido. E a história conta que o pastor Billy Graham olhou para ela com ternura e com amor. E disse, minha filha, eu já sabia. Eu só estava esperando você me contar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já conhece nossas faltas. Ele só está esperando a gente chegar para Ele e contar. Porque a confissão não faz bem para Deus. Ela cura a gente. Somos nós que precisamos confessar. E hoje eu encorajo você a confessar suas falhas, suas fraquezas, suas ausências nos seus relacionamentos, suas dores. Fala para Jesus. Ele está só dizendo assim, eu sei de tudo, filha. Eu só estou esperando você me contar. E sabe, quando você contar para Ele, Ele vai olhar para você e vai dizer, tuas transgressões estão perdoadas e eu já não me lembro mais. Eu amo Jesus porque Ele é um Deus onisciente que sabe todas as coisas, mas escolheu se esquecer. Ele escolheu se esquecer por amor a mim e a você. Deus escolheu ter uma amnésia por amor de todas as nossas falhas, só porque Ele nos ama. Tem Deus maior do que esse? Tem não. O que é que a gente precisa? Alinhar um relacionamento com Ele, confessar para Ele, dizer, Deus, perdoa, Senhor, porque sou eu essa pessoa. Eu estou um pouco orgulhoso. Eu brigo com a minha mulher, eu fico 10 horas me batendo, quando eu podia simplesmente dizer, tá bom, eu errei, desculpa. Aquela discussão que levou 1 hora, podia ter levado 3 minutos, como a minha no carro, que levou 1. Mas o orgulho às vezes está me impedindo. Confessa para Deus. Fala para Deus, Deus me perdoa porque eu tenho sido egoísta. Coisas simples eu não tenho feito mais para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Coisas que eu fazia antes, quando eu tinha um altruísmo no início do relacionamento. O copo d'água que eu dava, a sobremesa que eu abria mão, o melhor fatia da carne que eu dava, o balão que eu dava no carro para pegar aquela pessoa. Hoje é o dia de você confessar e pedir a Deus perdão. Perdão se talvez a tua insegurança, esse teu medo de te expor, te impediu a intimidade. A insegurança de Adão separou ele de Deus, quebrou a intimidade. Ele se escondeu, não quero mais o Senhor. Quebrou, sua insegurança está quebrando seus relacionamentos. Seja seguro, aceite as pessoas como elas são. Todo mundo é imperfeito, ó. Todo mundo é de carne e osso, eu principalmente, você, todo mundo aqui, gente. Ninguém é perfeito, todo mundo tem um dia mau, tem ou não tem?
Hoje é o dia da gente dizer perdão, Senhor, se eu tenho sido inseguro. Ou mais, se eu tenho guardado ressentimento. Eu estou pegando todas as raivas que as pessoas me fizeram e estou acumulando no meu coração. Eu não fui feito para acumular raiva. Eu fui feito para acumular amor. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você alinhar seu relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos vão ser alinhados. Feche seus olhos. Vamos orar, Pai. Nessa manhã nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos confessar, porque a gente já sabe que o Senhor conhece, mas a gente sabe que o Senhor está pronto para nos ouvir e pronto para esquecer, e nós te agradecemos por isso. Mas nós queremos confessar nossas falhas, o orgulho, o egoísmo, a insegurança, o ressentimento. E queremos te dizer que nada disso pertence a gente, Senhor. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos amar como Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa referência. Senhor, dá-nos esse coração abnegado, cheio de altruísmo e de amor, que escolhe fazer o que é certo, que escolhe abrir mão, que escolhe se doar, que escolhe fazer. Não perturba a nossa... Não deixa que o diabo perturbe a nossa mente, que o diabo coloque uma venda dos nossos olhos, que o diabo coloque uma cegueira para a gente, que o diabo infiltre na nossa mente uma mentira deslavada de que ser bom para os outros, de que servir os outros, de que amar os outros, de que ganhar outras pessoas para Jesus é exploração. Quando a Bíblia diz que é abnegação, é serviço, é amor, é abrir mão do egoísmo. Não deixa o diabo mentir para a gente, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Arranca a cegueira espiritual. Faz a gente perceber como bate o teu coração. Faz a gente olhar, Senhor, como o Senhor nos vê e perceber que o Senhor sente orgulho de nós quando nós temos essas atitudes, Pai. Nós colocamos a nossa vida ao teu dispor, à tua vontade. Ensina-nos todos os dias, porque queremos ser como o Senhor é. Nós te agradecemos no nome de Jesus.